Pessoal, então vamos lá. Eu vou começar a fazer a gravação da nossa aula a respeito da revisão para a prova de G1, então, tá? Então, a primeira lista que vocês têm lá, que é a primeira lista que eu quero que a gente vai trabalhar, tá? Então, é a lista 1, né? Lista 1. Então, é lei de Coulomb. Né? Então, dessa lista ali, eu vou até anotar aqui do chatzinho, né? Do ladinho do chat, quais os exercícios que vocês vão ter que estudar dessa lista 1. E aí eu já vou falar um pouquinho sobre lei de Coulomb, né? Força elétrica, que é o que vocês vão utilizar lá. Então, ali, ó, o exercício número 3, tá? O exercício 3, deixa eu trocar aqui de caneta. O 3, o 5, o 6, o 7, o 9, o 17, o 19 e o 20, tá? Eu vou colocar bem certinho ali no chatzinho, que aí vocês conseguem acompanhar ali. Então, os exercícios. Três, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 20, tá? Então, são esses exercícios aí que vocês vão dar uma olhada mais atentamente aí para esses. E o 2, tá, gente? O 2 que fala dos processos de eletrização, tá? E o exercício 2. Então, aqui, ó, o que nós conhecemos lá sobre força elétrica, lei de Coulomb, tá? O que vocês têm que lembrar sempre? Isso a gente vai usar, inclusive, lá no ano que vem, quando a gente falar em eletromáquina, tá? Então, quando a gente usa a lei de Coulomb, tá? Que nós vamos ter aqui, deixa eu passar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então, se eu tenho lei de Coulomb, tá? Quem que me define a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb diz que a força elétrica existente entre duas cargas pontuais, né? Duas cargas fixas e pontuais, vai ser o K, que é a constante eletrostática, né? E esse nosso K vale sempre 9,10 na 9, né? Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. De quem? Do módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, né? Dividido pela distância que separa essas cargas ao quadrado, num vetor R, né? Que a gente chama aqui, né? Numa direção de R, que é essa direção dessa distância que separa essas duas aqui, tá? Mas a gente não vai usar muito a questão vetorial, no caso desse R aqui, né? Desse vetor R aqui. Então, quando a gente determina essa nossa força elétrica aqui, ó, o que nós temos que lembrar? Que essa força elétrica, ela vai existir de três formas, mais distintas, digamos assim, né? Pode existir mais, mas a gente considera ela dessas três mais específicas, né? Que é o que mais acontece, ó. Por exemplo, se você tiver três cargas alinhadas, né? Numa linha, e você tem, por exemplo, três cargas positivas, vamos pensar assim. O que eu digo da lei de Coulomb? Que essa força elétrica existente entre essas cargas, ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas. O que isso significa? Significa que se eu aumentar a distância entre as cargas, a força diminui. Quantas vezes essa força diminui? Diminui com o quadrado da distância. Então, se eu aumentar 2 vezes a distância, a força diminui 4. Se eu aumentar 3 vezes a distância, a força diminui 9, e assim sucessivamente, tá? Então, a força é sempre inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional ao produto das cargas existentes, né?
Então, vamos dizer assim, ó, que se aqui eu tivesse uma carga 1, aqui eu tivesse uma carga 2, aqui eu tivesse uma carga 3, o que que eu preciso saber sempre, ó? Qual é o meu ponto da força resultante? Então, nesse caso aqui, vamos pensar que a gente queira na carga 2, né? Eu preciso saber qual que é a força resultante em cima dessa carga 2 que é positiva. Então, o que que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que fazer a força resultante, né? A força elétrica resultante entre a carga 1 e a carga 2, e tenho que fazer a força elétrica resultante entre a carga 2 e a carga 3, ó. Né? Eu tenho que fazer a 1 com a 2 com a 3, ou a 3 com a 2. Como é que eu vou fazer isso? Lembram lá? Eu tenho que fazer o K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Aqui vai ser o K vezes a carga 2 vezes a carga 3 pela distância ao quadrado. E aí, no final, a força resultante, eu tenho que saber se eu somo ou se eu diminuo, né? Então, vou ensinar assim, ó. Se essa aqui é positiva e essa é positiva, essas forças aqui são de atração ou de repulsão entre elas? Se eu tenho duas cargas positivas. Repulsão. Repulsão. Então, ó, se elas se repelem, essas duas cargas tendem a fazer esse movimento aqui, ó, né? Então, essa carga vem para cá e essa carga vem para cá, ó. Se eu fizer entre a carga 2 e a carga 3, ó, entre a carga 2 e a carga 3, a mesma coisa, né? Ó, duas cargas positivas, então eu tenho repulsão. Então, é como se a minha carga 3 viesse para cá, ó, e a carga 2 viesse para cá. Se eu quero a força resultante nessa carga 2, ó, eu vou ter ó, a força 1, 2 que vem para a direita e a força 2, 3 que vem para a esquerda. Então, se eu tenho uma força para a direita e uma para a esquerda, o que que eu vou ter que fazer com as forças resultantes? Somar ou diminuir? Diminui. Diminuir. Isso mesmo, ó, porque um vetor vai para a direita e um vetor vem para a esquerda. Então, eu vou ter que calcular essas forças separadas e diminuir uma da outra, né? Se aqui acontecer dessas flechinhas aqui ficarem para o mesmo lado, ou seja, terem a mesma direção e o mesmo sentido, o que que eu faço com elas? Eu somo, Some. né? Tá? Então, vejam bem, ó, se essas forças tiverem mesma direção, né, horizontal, mas sentidos opostos, as forças serão diminuídas. Se elas tiverem mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. Se elas fizerem 90 graus entre si, né? Se eu tiver, por exemplo, a questão lá que eu tenho, por exemplo, essa questão aqui, ó, a questão 5 do exercício de vocês, ó, ela forma um ângulo de 90, né? Na carga Q3, ó. Na carga Q3 eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então, para mim achar essa força resultante aqui, ó, eu vou ter que fazer a com a C, a B com a C, e aí depois eu tenho que fazer o quê? O resultante da minha força B, mais o resultante da minha força BC, nesse caso aqui, né? Na raiz quadrada, ó, vai ser ao quadrado e a raiz, tá? Então, se eu tiver 90 graus entre os dois vetores, eu vou ter que aplicar Pitágoras, tá? Então, essas são as condições que eu tenho. Ah, mas se não tiver 90 graus, tá? No caso, eu não vou cobrar de vocês essa daqui, por exemplo, ó, essa questão 8 que a gente tinha lá na lista, né? Eu não tenho 90 graus entre os ângulos, tá? Eu não vou colocar na prova, porque demora um pouquinho mais para fazer. Mas aí a gente usa a lei dos cossenos, né? Então, ó, vocês vão ter algumas condições, tá? Deixa eu só terminar aqui, ó. Quais são as condições? Ó? Vocês podem ter a força 1, 2, mais a força 2, 3, nesse caso, né? Vocês podem ter quem mais? Ó? A minha força resultante pode ser a raiz de F12 ao quadrado mais F23 ao quadrado, e quando é 90 graus, né? E eu posso ter a força resultante naquela equação grande que é a lei dos cossenos, né? Então, vai ser a F12 ao quadrado, mais a F23 ao quadrado, mais duas vezes o F12, vezes o F23, vezes o cosseno do ângulo formado, né? Ó, lembram disso? A gente tinha essas condições aqui, ó. Como é que eu vou saber qual que eu uso? Depende do vetor que eu tenho. Ó, se os vetores ficarem um para a direita, um para a esquerda, ou um para cima e um para baixo, eu diminuo. Se eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, eu somo. Se eles fizerem 90 graus, eu faço Pitágoras.
Se for diferente de 90 graus, eu uso a lei dos cossenos. Pode perguntar. Viu, prof? E quando, por exemplo, forma um triângulo assim, que nem tinha ali 3 cargas e a que está em cima tem uma força-peso aplicada nela, né? Como que Isso. faz o cálculo? Daí tu vai fazer assim, ó, tu vai fazer a força peso, né? Vai ser igual a essa força resultante, porque provavelmente eles estarão em equilíbrio, ó. Então tu vai pegar a massa vezes a gravidade, que é sempre o valor do peso, igual a tudo isso aqui, né? Por exemplo, ó, pode ser tudo isso ou isso aqui. Lá eu acho que não dava 90, né? Ele dava um valor diferente de 90. Ó. Então ia ficar a massa vezes a gravidade, vezes tudo esse valor aqui, ó. Tá? O valor que você encontrar nessa raiz, ó. Certo? Beleza, obrigado. Tá? É porque quando a gente fala que as forças estão em equilíbrio, eu sempre vou ter uma força compensando a outra, né? Então elas serão iguais, tá? Então eu tenho, por exemplo, naquele caso lá, a minha força peso era igual à força resultante entre as partículas, né? Porque ele ficava em equilíbrio. Então eu podia igualar isso daqui, ia ficar a força peso igual àquela força resultante lá, tá? Gente, ó, dessa listinha que vocês têm aqui, tá? Ó, dessa lista aqui, a maioria delas que eu vou cobrar lá na prova vai ser uma equação, uma continha assim, ó, tá? Bem simples dessas aqui de vocês ou somar, ou diminuir, ou fazer Pitágoras, tá? Então, vocês vão ter que fazer as relações ali de força e vão resolver ela dessa forma aí, tá? E aí vocês têm que só cuidar o tipo de vetor que eu tenho. E aí, para mim saber que tipo de vetor eu tenho, vocês têm que cuidar se é atração ou repulsão, né? Então, forças iguais, cargas iguais se repelem, e cargas diferentes se atraem. Ok? Alguma pergunta, gente, desse? Tá? Então, sempre, ó, outra coisa que vocês podem fazer meio direto, assim, que a gente consegue resolver alguns problemas, são, por exemplo, daquela lista que eu passei para vocês ali, ó. Deixa eu ver aqui o exercício número 7, ó. Tá? Vou até fazer de novo aqui o exercício 7. Lembram que eu fiz com vocês um pouco, deixa eu só ajeitar essa câmera. Eu fiz com vocês algumas simulações lá na sala mesmo, tá? Naquele exercício 7 da lista 1, por exemplo, ó, vocês têm 3 esferas, ó, A, B e C, tá? Elas são idênticas, ó. Essas aqui separadas por 1 centímetro, essas aqui separadas por 3 centímetros, e aí ele me disse assim, ó, 3 objetos com cargas idênticas são alinhados conforme mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força de módulo igual a 3 10 na menos 6 newtons, ó. Então, aqui eu tenho, ó, 3 vezes 10 na menos 6 newtons de força, né? Ó, newtons é força. A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B tem intensidade D. Então, ó, eu preciso saber qual que é a força entre A e B para saber qual que é a força resultante sobre C, de A e C sobre B, tá? Então, se elas são idênticas, vamos supor que as 3 sejam positivas, né? Porque se elas são 3 cargas idênticas, vamos supor que as 3 cargas sejam positivas. Então, o que que acontece aqui, gente, ó? Lembra, é o mesmo caso de antes, né, ó? A com B repele, então vem para cá. B com C repele, então vem para cá. O que que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que é a força entre B e C, que ele já me deu, ó. A força entre B e C, eu já sei que é 3 10 na menos 6 newtons. Quanto que é a força entre A e B? Tá? Para mim poder achar a força resultante. Quem que é a minha força resultante? É a força de B e C menos a força de A e B. Ou vice-versa, né? Porque a gente sempre vai usar o módulo. Então, tanto faz. Agora, observem aqui, ó. Ia dar um maior trabalho para mim se eu tivesse que calcular essa força do módulo pela equação, ó, né? Ó, usando a equação toda. Só que o que que eu sei? Ó, aquilo que eu expliquei para vocês antes, ó. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como as cargas são idênticas,
né? O que que acontece aqui, ó? Se eu tinha uma força de 3 newtons para uma distância de 3 centímetros, ó, eu tinha uma força de 3,10 na menos 6 para uma distância de 3 centímetros, tá? Agora, ó, qual que é a força que eu vou ter se eu diminuir a distância para 1 centímetro? A força vai ser maior ou vai ser menor? Ó, eu vou diminuir a distância de 3 centímetros para 1 centímetro, né? Ó, de 3 para 1. Então, o que que eu fiz com a distância? Eu diminuí, né? Ó, eu diminuí 3 vezes a distância, né? Se a distância diminuiu 3 vezes, a força tem que aumentar ou tem que diminuir? Para mim, tem que aumentar. Tem que aumentar. Ó, o que que eu disse para vocês? Que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu diminuir essa força aqui, ó, 3 vezes, aliás, diminuir a distância 3 vezes, a força tem que aumentar quantas vezes? 3 vezes? 3 vezes? Não, Não, 9 vezes. 9 vezes, isso Ah, mesmo, é? Luana, ó. Quadrado. Porque se a força, isso mesmo, ó, se a força aumenta, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ó, então significa o quê? Que a minha força, ó, se a distância diminuiu, ó, 3 para 1, né? Diminuiu 3 vezes, a força tem que aumentar, ó, aumentar quanto? 3 ao quadrado. Então, 9 vezes, tá? Se ela aumenta 9 vezes, então eu vou fazer 3 vezes 9, 27, 10 na menos 6, ó, né? Porque é 3 vezes o 9, ó. Agora, ó, ficou fácil, ó. Então, se entre B e C era 3, 10 na 6, entre A e B vai ser 27. Quanto que vai ser a força resultante, ó? Entre B e C é 3, 10 na 6, na menos 6, né? Menos 27, 10 na menos 6. Se eu pegar 3 menos 27, nesse caso aqui, vai ficar a força resultante 24, 10 na menos 6, ó. Eu nem precisei usar isso aqui tudo, ó, tá? Então, são coisas assim que vocês têm que, vão ter que mostrar por lógica, tá? Assim, ó, como eu posso ter representado aqui ou então descrito? Uma, uma, uma questão desse tipo aqui, ó, tá? Nesse modelo de prova que eu vou fazer para vocês agora, ela é bem cogitada, tá? Por quê? Porque vocês, cada um, vão ter que explicar do seu jeito o que é que vocês fizeram, certo? Então, é isso que nós queremos fazer. Vocês vão ver que as provas de vocês vão mudar um pouquinho de formato agora. Porque para evitar passação de cola e etc., que eu sei que vai acontecer, né? A gente vai pedir algumas questões assim explicativas, tá? E Daí que vai ser cada tipo um vai assim, explicar de uma forma diferente. a gente vai fazer a conta e de justificar a conta, no caso. Isso, né? Por exemplo, aqui, ó, você nem precisa, né, Luana, pensando assim, ó, se você entendeu isso aqui, você nem precisa fazer tudo o que eu fiz aqui, ó. Você só pode escrever, como a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se entre B e C era 3, entre A e B diminuiu 3 vezes, aumentou 9, vai ficar 27, então a força resultante será 24, entendeu? Tá? Então, são questões bem plausíveis de explicações, assim, que vocês vão poder justificar para a gente, tá? Para mostrar que vocês entenderam esse conceito, ok? Então, assim, ó, gente, essa questão 7, vejam que ela é muito parecida, por exemplo, com a questão 9, tá? Eu já pedi para vocês darem uma olhadinha nas duas ali, tá? Ó, a questão 7, a questão 9, certo? Então, assim, ó, todas essas questões aí, o que que vocês têm que entender da lei de Coulomb, gente, tá? O que que vocês têm que pensar quando a gente fala na lei de Coulomb? É que é exatamente isso daqui que eu mostrei para vocês, ó, tá? A lei de Coulomb diz que a força entre duas cargas elétricas é resultado de quem?
ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas, tá? E vocês vão ter 4 condições específicas. Se elas tiverem direções e sentidos, mesma direção, mas sentidos opostos, mesma direção e mesmo sentido, né? Perpendiculares entre si, que é quando eles formam 90 graus, ou um ângulo diferente de 90, tá? Então, são essas as condições ali. E aí, vocês têm ali alguns exemplos que vocês podem resolver, tá? Que vai ficar mais tranquilo aí de vocês estudarem daí para a prova, certo? Então, da lei de Coulomb, é isso que vocês têm, tá? Se vocês olharem para aquelas questõezinhas ali, vocês já vão conseguir fazer um monte, né? Na prova aí, vocês garantem a questão sobre lei de Coulomb, tá? A lista 2 agora, tá? A lista 2, gente, é a lista de campo elétrico. Então, essa lista 2 só tem 7 exercícios e eles são bem parecidos. Eu vou pedir para vocês olharem os 7, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha em todos os 7 exercícios ali, que é sobre o campo elétrico, tá? Porque o campo elétrico e a lei de Coulomb, elas são listas que se complementam, né? Por que se complementam? Porque quando a gente tem força elétrica, a força elétrica é resultado da interação entre duas cargas. O campo elétrico, ele é resultado da própria carga geradora, tá? Geralmente, a gente pode representar o nosso campo elétrico como sendo isso daqui, ó, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Campo elétrico, ó. Quando a gente relaciona o campo elétrico com a força elétrica, a gente costuma dizer que o campo elétrico, ele é quem? Ele é proporcional à força e inversamente proporcional à carga de prova que ele tem lá, tá? Então, o que eu posso fazer quando eu faço o campo elétrico? Eu posso pegar a força, né, que eu usei lá, que é a lei de Coulomb, dividir por uma carga de prova. O que significa você ter uma carga de prova, por exemplo, tá? Vamos pensar assim, ó, o que é esse tal de campo elétrico? Se você tiver uma carga, por exemplo, aqui uma carga positiva, né, uma carga pontual, eu não considero o tamanho dessa carga nas minhas resoluções, o que significa eu ter uma carga pontual ali, tá? Então, vamos dizer que ela emana aqui, ó, um campo elétrico ao redor dela, certo? O que é esse campo elétrico? É uma região que a gente chama de região de influência ao redor dessa carga, tá? E aí, o ano que vem, e depois quando a gente fala da lei de Gauss, né, a gente entende um pouquinho disso, ó, como superfícies gaussianas aqui, ó, tá? A gente estuda distâncias em relação a essa carga, que a gente chama de superfícies gaussianas, ou seja, quanto mais distante da carga eu estiver aqui, né, ó, esse aqui é o meu campo elétrico E, tá? Quanto mais distante que eu estiver dessa carga, menor vai ficando o meu campo elétrico. Porque se eu fizer a substituição aqui, ó, né, pensem assim, ó, o que seria essa região de influência? Significa que se eu pegar uma carga de prova aqui, né, colocar uma carga de prova aqui, essa carga, ela vai sofrer influência desse campo elétrico gerado por essa outra. Que tipo de influência? Ah, ou ela vai ser atraída ou ela vai ser repelida. Então, aqui vai gerar uma determinada quantidade de força, né? De atração ou de repulsão. E essa força de atração ou de repulsão tem a ver com esse campo emanado aqui por essa carga, tá? Então, como é que a gente pode determinar o nosso campo? Ó, se eu substituir a força que eu tinha lá, né? Ó, força era quem? K vezes a carga vezes a outra carga, dividido pela distância ao quadrado, né? Ó, isso aqui me dava a força elétrica, ó, tá? Quem que era? A relação entre duas cargas, né? O produto de duas cargas pela distância. E eu dividi por esse Q aqui, que é a minha carga de prova, ó, né? Porque agora eu tenho isso aqui como a carga que gera o campo e isso aqui como carga de prova. Ó. Então, eu tenho as duas cargas que eu substituí aqui, ó, tá? E aí, o que acontece, ó? Eu posso simplificar essa carga Q com essa carga Q, e eu vou sobrar o campo elétrico da carga pontual. Quem que é o campo elétrico da carga pontual?
é K vezes a própria carga dividido pela distância ao quadrado. Claro que aqui vai ter um vetor, né? Um vetor AR aqui, um vetor de direção, um vetor unitário que a gente chama, tá? Mas esse é o nosso campo elétrico. Então, o campo elétrico, na verdade, gente, ele obedece praticamente as mesmas leis da força, né? Se eu pegar esse campo agora aqui, ó, num determinado ponto, por exemplo, né? Qual que é a diferença entre vocês fazerem o cálculo para a força elétrica e fazerem o cálculo para o campo elétrico? A força elétrica, vocês sempre vão ter uma relação entre duas cargas, tá, gente? Ó, a força elétrica, vocês vão ter sempre duas cargas, três cargas, enfim, tá? Vocês vão ter cargas elétricas. O campo elétrico, vocês vão ter uma carga e um ponto, tá? Por exemplo, aqui, ó, vocês vão ter uma carga, ou aqui vocês têm duas cargas, ó, e um ponto. Então, você tem que calcular qual que é o campo elétrico dessa carga até esse ponto e dessa carga até esse ponto, tá? Porque daí vocês têm as distâncias, ó, de cada uma dessas cargas em relação àquele ponto, certo? Então, ó, como é que vocês vão calcular aquele campo elétrico? Vocês vão pegar o valor do K, que é sempre 9, 10 na 9, né? O Q é o valor dessa carga que está gerando o campo, que eu tenho aqui, e a distância entre quem? Entre a carga e o ponto que eu quero. Por exemplo, eu tenho essa carga aqui, eu vou querer um ponto P aqui, né? Então, a distância entre essa carga e esse ponto é o que eu vou usar aqui na minha equação. E aí vai ser a mesma condição, ó. Se eles estiverem em linha, né, ó, se eles estiverem em linha, vocês somam. Se eles fizerem 90 graus, vocês usam Pitágoras, né? Como é o caso desses aqui, ó, tá? E se eles estiverem, quer dizer, né, em linha que eu digo é quando eles podem estar na mesma direção e no mesmo sentido. O que vocês vão cuidar quando vocês vão fazer o campo elétrico? É que, por exemplo, assim, ó, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui, tá? Por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui uma carga positiva, tá? Vou querer um ponto P aqui, e aqui, por exemplo, eu tenho uma carga negativa, tá? Como é que fica o campo elétrico resultante aqui? Então, o que eu sei, ó, vamos dizer que esses aqui estejam numa linha reta, né? Ó, a carga positiva, como é que eu vou determinar o campo? O campo passa pelo ponto, ó, ele sai da carga, porque a carga positiva emana, tá? Ela sai campo dela. E a carga negativa entra campo, tá? Então, ó, a carga positiva é como se eu tivesse assim, ó, o campo elétrico sai da carga e passa pelo ponto, ó, tá? Então, aqui está o campo elétrico 1, por exemplo, né? Dessa carga 1 aqui, ó. E a carga negativa é ao contrário, ela sai do ponto e vem na direção da carga, tá? Ó, a carga positiva sai da carga e vai passar pelo ponto, ó, tá? Então, o campo elétrico dessa carga positiva aqui, ele tem o sentido à direita, tá? O campo elétrico dessa carga negativa, a carga negativa é como se fosse um sumidouro, tá? Então, os campos entram nessa carga. Então, ela vai fazer o inverso, ela vai sair do ponto e vai para a direção da carga, ó. Então, esse aqui é o meu E2, tá? Também para a esquerda. O que eu vou fazer com o campo elétrico resultante nesse caso aqui, ó? Tá? Eu vou calcular separado, ó. Calculo o E1, né? Vou ter uma distância 1 aqui, ó. Tá? Vou ter uma distância 1 aqui, vou ter um valor da carga 1. Calculo o E2, porque eu vou ter uma distância da carga 2 aqui, e o valor da carga, eu calculo o E2, ó. Tá? Calculo separado cada um. Calculo E1, calculo E2, e aí, nesse caso aqui, eu vou somar, né? Ó, E1 mais E2. Quem que perguntou, Eduardo? Eu. Fala, Professor, eu não entendi aquele E2 lá, por que ele tá indo para aquele lado? Porque assim, ó, quando eu tenho carga, ó, deixa eu desenhar aqui para você. Quando eu tenho carga positiva, o campo sai da carga, tá? O campo sai da carga, tá? Ela é uma fonte, ela emana campo. Quando a carga é negativa, o campo entra na carga, tá?
Então, ela é um sumidouro. Por exemplo, ó, aqui eu tinha o ponto, né? Ó, então, aqui eu tinha o ponto. Então, da carga positiva, o meu campo elétrico tende a sair, ó, tá? Então, ela passa pelo ponto e vai, ok? A carga negativa, o campo elétrico tem que entrar nela, ó. Então, ela vai partir desse ponto e entrar nessa carga, ó, tá? As cargas elétricas positivas, ó, deixa eu tentar fazer um outro desenho um pouquinho diferente aqui, ó. Por exemplo, ó, você tem uma carga positiva aqui, né? E tem o ponto P aqui, ó, tá? E daí, por exemplo, aqui você tem a carga negativa, ó, certo? E o ponto P tá lá. Ó, o que que acontece com a carga do ponto P, a positiva, ó? Ela sai da carga, ó, e vai passar pelo ponto, tá? Porque ela tem que sair dessa carga. Então, aqui está a carga, o campo elétrico E1, né? Vamos pensar aqui que essa aqui seja o Q1, tá? O que que acontece com essa carga negativa, ó? A carga negativa, a flechinha do campo tem que entrar nele. Então, ele tem que sair do P, ó, e entrar na carga, ó, tá? Beleza. Então, esse aqui seria o E2, ó. Aí, nesse caso aqui, eu ficaria com 90 graus, né? Ó, Sim. tá? Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Certo? Tá? A positiva sempre passa pelo ponto e a negativa sai do ponto e vai para a carga. Beleza. Pode perguntar. O R quer dizer a direção dele, né? Isso, esse aqui? A professora podia dar uma explicada sobre como identifica a direção, que nos exercícios tem menos um, mais um, eu não entendi isso daí. É aqui, ó. Na verdade, a direção tu vai identificar sempre por essas flechinhas aqui, Eduardo, ó. Tá? Sair do campo, entrar no campo, passar pelo ponto, tá? A direção é para vocês saber se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Eu não vou cobrar para vocês aqueles primeiros exercícios que eu resolvi com vocês lá. Lembram que eu resolvi com vocês com vetor? Tá? Sim. Eu não vou cobrar daquele jeito, eu vou cobrar desse jeito mais simples. A minha direção é sempre, tipo, para mim identificar o negativo ou o positivo. Isso. É como se você, a direção para mim agora, Eduardo, tu vai ter que cuidar para fazer isso aqui, ó, para você somar ou diminuir ou fazer a raiz, tá? No campo elétrico também posso usar Pitágoras quando formo um ângulo de 90, talvez? Sim, sim. Ó, o campo elétrico e a força elétrica têm as mesmas condições para os vetores, tá? Então, vocês vão usar a mesma coisa. Ó. Se eles tiverem mesma direção em sentidos opostos, diminui. Mesma direção em mesmo sentido, soma. 90 graus faz Pitágoras. Ou, se não, ajeita aqui na equação do cosseno, tá? Se não for 90. Certo? Mas aí vocês vão fazendo, depois vocês vão me perguntando aí. Beleza, então, gente. Lista 2, deem uma olhadinha ali em todos eles, né? Tá? Para que vocês consigam fazer aí. Beleza? Lista 3. Lei de Gauss. Tá? Vamos lá. Professor, antes que eu me esqueça, o Christian mandou avisar que ele não vai poder participar porque um caminhão passou em cima da linha de transmissão de internet dele lá. Então, tá bom. Pessoal, lembrem da semana que vem, né? Vocês tentarem encontrar sempre vão testando todo dia aí, né? Claro que a gente não pode adivinhar, né? Mas tente ficar num lugar que a internet vá funcionar para vocês, né? Para vocês não terem problema, porque depois, senão, a segunda chamada provavelmente vai ser lá e vai ser presencial, né? Daí vai ser mais difícil. Pessoal, lei de Gauss, tá? Então, quando eu for falar ali da lei de Gauss, significa o quê? A condição de fluxo, né?
a nossa lei de Gauss é a condição de fluxo elétrico, certo? Então, dessa lista aqui, ó, vocês vão verificar lá, tá? Em relação à lei de Gauss, ó, o exercício 4, o exercício 5, o exercício 6, e o exercício 8 e 9, tá? Deixa eu até colocar aqui no chatzinho, tá? Então, vamos lá. Lista 2, né? Que era campo elétrico. Então, todos, tá? Aí agora, lista 3, lei de Gauss. Então, vocês vão fazer ali o 4, 5. 4, 5, 6, 8 e 9. Tá? Então, são esses aí. O que vocês têm lá em relação às distribuições de cargas, que seria a nossa lei de Gauss, né? Toda vez que a gente determina a lei de Gauss, ela determina o fluxo, tá? E o fluxo elétrico que se dá através de uma superfície determinada ali pela nossa lei de Gauss, deixa eu pegar aqui que vai ficar mais fácil, para explicar para vocês. A gente tem ali sempre essa equação do fluxo elétrico, em relação à lei de Gauss, vai ser quem? O campo, né, vezes a área, vezes o cosseno de θ, né? Deixa eu colocar aqui que vai ficar mais fácil. Então, o nosso fluxo elétrico, né, que é a nossa lei de Gauss, na verdade, ele me diz que é quem? Que é o campo elétrico, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo formado, tá? Isso daqui, ó, a gente podia representar dessa forma aqui, né? O nosso fluxo elétrico é uma integral de superfície, na verdade, de E dA, né? E produto escalar área, tá? Ou seja, o que determina, de fato, a nossa área dentro da lei de Gauss, né? A lei de Gauss, ela determina quanto fluxo esteja passando, vamos pensar aqui, ó, né? Quanto fluxo está passando por essa superfície aqui, ó, se eu considerar, por exemplo, a minha normal, né? Então, eu sempre vou relacionar esse ângulo formado aqui, ó, esse cosseno de θ aqui, é o ângulo formado entre quem? Entre a normal, né, entre a normal, que é perpendicular à minha superfície, tá? Entre o E e a área, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se vocês observarem ali, pensando na seguinte situação, ó, se vocês pegarem o cosseno de 90 graus, ó, quanto que é o cosseno de 90? É 0, tá? Ou seja, ó, se o meu campo elétrico, ó, se eu tiver aqui um campo elétrico atravessando esta minha superfície, perpendicular a ele, tá? O meu fluxo vai ser quem? Vai ser esse campo vezes a área vezes o cosseno de 90. Então, o cosseno de 90 é 0, significa que aqui, ó, eu não tenho fluxo, tá? O que acontece quando você tem um ângulo diferente disso daqui? Quando você tem, por exemplo, 0 graus, né? Em relação a essa normal, né? Então, quando você tem cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1, tá? Então, sempre essa minha superfície, eu vou levar em consideração quem? O ângulo formado entre o campo elétrico, tá? E a perpendicular, e a superfície, tá? E a superfície que você vai atravessar ali. Então, lá nas nossas superfícies, a gente tinha algumas determinações, como I e J, né? X, Y e Z, né? I, J e K, tá? Mas é a mesma coisa, ó. Por exemplo, esse primeiro exercício, o exercício 4, que vocês têm ali, diz assim, ó. A superfície quadrada da figura tem 3,2 milímetros de lado.
e está imersa em um campo elétrico uniforme de módulo 1.800 Newton por Coulomb, e com linhas de campo fazendo 35 graus com a normal. Calcule o fluxo elétrico através da superfície, ó. Então, é bem tranquilo, você calcula a área, né, ó, é uma superfície quadrada, né? Se é uma superfície quadrada, e aqui não ficou bem quadrado, mas tudo bem, né? De 3 milímetros de lado, como é que eu vou calcular a área disso aqui? Lado vezes lado, né? Calcula lado vezes lado, tem o campo elétrico ali, que é 1.800 newton por Coulomb, tem o ângulo, que é 35 graus, é só vocês calcular o fluxo, tá? Então, essas aí são bem fáceis de vocês fazerem, né? E, por exemplo, lá, o exercício número 5, que vocês tinham os exercícios em todos os lados, né, ó, no cubo aqui, o que que acontece? Aqueles que forem 90 graus, né, os que forem perpendiculares dá zero, os outros são 180, né, 180 graus ou 0 graus, e aí vocês conseguem fazer, ó, vocês têm o I, o J e o K, né? Lembre que quando vocês somam os vetores, é I com I, J com J, K com K, né? Vocês não podem fazer a soma dos vetores, por exemplo, I com K, né? Tem que deixar separadinho ali. Mas, em geral, o que que eu vou cobrar de vocês ali, ó? Essas questões de fluxo é isso aqui, né? Que vocês têm que saber a área da figura que está se tratando ali e aplicar direto aqui a equação do fluxo elétrico, né? Que é a nossa lei de Gauss, tá? Então, é bem tranquilo de fazer essas aí. Vocês podem dar uma olhadinha ali, vocês vão ver que elas são bem simples de fazer esses exercícios da lei de Gauss, né? Tá? Que fica mais bem tranquilo aí para vocês fazerem, certo? Alguma pergunta aí? Não? Lista 4 agora, ó, que é potencial elétrico. Tá? Então, potencial elétrico é o nosso U, tá? Então, dessa lista 4 aqui, que é essa aqui, ó, né? Vocês têm 13, nossa, tem bastante também, né? Tem 20 exercícios aí. Mas ali tem alguns que se repetem, né? Daquela outra lá do potencial. Qual que é a diferença, gente, entre o campo elétrico e o potencial elétrico? É que o campo elétrico, ele era um vetor, tá? Campo elétrico, força elétrica eram vetores. E potencial não é vetor, tá? Potencial é um escalar. Então, o que que vocês vão ter aqui para potencial elétrico? Vamos considerar aí alguns exercícios, vamos lá. O exercício 5, tá? Potencial elétrico, ó. O exercício 5, o exercício 8, o exercício 9, o 12, deixa eu ver qual mais aqui, o 16, deixa eu ver aqui, o 14, e o 19, o primeiro dos 19, tá? Que vocês têm ali. Tá? Deixa eu anotar agora aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Lista 4, potencial elétrico. Então, vamos lá. Os exercícios, o 5, o 8, o 9, o 12, o 14 e o 19, tá? Então, esses aí, ó. Qual que é a diferença ali de potência? O que vocês têm que lembrar quando a gente fala de potencial elétrico, né? Potencial elétrico sempre vai ser a nossa DDP, tá? Professora, Oi, pode falar. a questão 14 a 19, ali a professora falou que, tipo, ia resolver com nós na sala, porque ia ser um pouco mais complicado aquele dia. Eu não resolvi com vocês? Não.
professora Ah, falou que tá, não mas já tava aí, resolvo não aqui. voltava a aula. Ah, beleza, então. Não, mas então bem tranquilo. Espera aí que eu já resolvo o problema, tá? Nem põe na prova, professora. Ah, Nem põe na prova essas duas aí. não, mas é que elas bem facilzinhas de fazer. Tá bom. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Quando a gente fala ali do potencial elétrico, tá? Eu vou falar do potencial de uma carga, né, mais específica ali. E aí, toda vez que a gente tem potencial elétrico, o que que a gente tem que lembrar, tá? O potencial a gente vai representar por V ou por U, tanto faz. Então, ele vai ser quem? Ele vai ser sempre um escalar, tá? Então, veja que ele é bem fácil, ó. É K vezes Q dividido por D, tá? E ele é um escalar, por isso que fica bem fácil, ó. O K é o 9, 10 na 9, continua, né? O Q é a carga e o D é a distância, ó. Por exemplo, ali, o 14, ó, se vocês olharem para o 14, esse exercício 14 aqui, o que que vocês têm, ó? Na figura abaixo, qual é o potencial e o campo resultante no ponto P devido às 4 cargas pontuais, tomando-se V zero, né, no infinito. Vamos nos ater só ao potencial, tá? Sem o campo elétrico agora, porque o campo elétrico a gente já viu. Então, o potencial, o que que acontece, ó? Como eu quero o potencial no ponto P, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga vezes a distância, né, ó. Só muda o quadrado, isso mesmo, Arthur. Aí é a mesma coisa, ó. Eu vou pegar a carga, K vezes a carga dividir pela distância, e aqui, ó, não me interessa as posições, tá? Eu não me interessa se ele está 90 graus, se tá na linha, se está perpendicular, enfim, eu só vou fazer uma soma simples, tá? Porque o potencial resultante, ó, o potencial resultante vai ser o potencial 1 mais o potencial 2 mais o potencial 3 mais o potencial 4 mais quantos eu tiver, tá? A única coisa que vocês têm que cuidar é assim, ó, que se a carga for positiva, o potencial vai dar positivo, daí você vai somar aqui. Se a carga for negativa, o potencial vai dar negativo, daí aqui mais com menos vai ficar menos, tá? Ele não é vetor, ó, então você vai fazer uma soma algébrica de tudo isso, tá? Então, por isso que fica bem tranquilo de fazer. Então, por exemplo, assim, ó, esse 14 ali, ó, é bem fácil de vocês fazer, porque naquele ponto P, o que vocês vão pegar? Cada uma das cargas e dividir pela distância, né? K, que é 9, 10 a 9, vezes a carga dividido pela distância. E aí é só somar. O potencial é a coisa mais fácil de fazer que tem, tá? É mais fácil de fazer do que campo, do que força, por quê? Porque ele não é vetor, tá? Ele é um escalar, então você faz uma soma algébrica simplesmente de todos os valores, tá? Além disso, o que esse nosso potencial aqui, ó, a diferença de potencial, né? Ela pode ser relacionada ao campo elétrico, tá? Lembram disso? Ó? Campo elétrico vezes distância, né? O que mais que eu tenho lá do potencial? A gente tem os trabalhos, né? Tem trabalho para potencial elétrico. Deixa eu só pegar aqui. Que a gente... Prof, depois tu consegue resolver a 14 com nós? Sim, eu faço ali com vocês, porque ela é bem simplesinha de vocês fazerem ali, tá? Mas eu resolvo sim com vocês depois, tá? Deixa eu só pegar aqui mais umas equaçõezinhas aí para vocês terem, tá? O interessante, gente, é que quando vocês forem depois resolvendo, né, esses conteúdos ali, estudando para a prova, vocês separem numa folhinha, ou façam uma folhinha de fórmula para o dia da prova, que daí vocês não precisam procurar muito, né, tá? Eu posso também ter o potencial elétrico como a energia potencial, né? Lembram? O trabalho ou a energia potencial elétrica, né? Dividido pela carga, ó, isso daqui vai ser uma das formas. Quem mais que a gente tem? Esse aqui pode ser delta V, né? Pode ser variação de potencial. Ou, né, eu posso dizer que o trabalho, tá, ia ser quem? Menos a carga, né, vezes essa variação de potencial, tá? Então, aqui eu tinha
algumas das formulazinhas lá, quando a gente tinha as relações das DDPs, tá? Vocês têm isso daí, por exemplo, ó, resolvido lá no material de potencial elétrico, que eu passei para vocês lá no Moodle, vocês têm essas resoluções ali, tá? Então, essas são as fórmulas principais ali do potencial que vocês vão usar. E lembrem, por exemplo, assim, ó, que isso que eu falo para vocês é tipo esse daqui, né, ó. Lembra do exercício 8 que a gente fez aqui, ó? Lembro que se a gente modificar, por exemplo, se você transferir uma carga de uma superfície a outra, você tem diferença de potencial, né? Se você locomover a carga dentro da mesma superfície, você não tem DDP, lembram? Não tem trabalho, né? Não tem diferença de potencial. Ó. Então, para mim deslocar, digamos aqui, ó, do ponto B até o ponto C, nesse caso aqui, ó, se você mexe com a carga na mesma superfície que potencial, você não tem diferença de potencial, né? Porque ele está na mesma superfície gaussiana, que a gente chama, né? Ou na mesma superfície equipotencial. Se você troca ela de superfície, por exemplo, aqui, ó, daí sim eu tenho DDP, né? Eu tenho diferença de potencial, tá? Lembram dessas situações aqui, ó. E a questão de ele ser algébrica, ó, a questão 9, por exemplo, que ele me dava aqui a letra A e a letra B, ó, aqui eles estavam numa linha, e aqui eles estavam num ângulo de 90 graus, ó, na letra B. Mas o resultado é exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu não preciso, ele não é vetor, tá? Eu não preciso me ater a esse vetor, né? Eu preciso só saber da soma algébrica entre eles, tá? Professora, a distância seria a mesma coisa, a distância da carga até um ponto que eu quero. Isso, exatamente, tá? A distância da carga até o ponto que vocês querem. Ó, já vou resolver lá com vocês o 14, tá? Vamos fazer ali já, que daí já fica pronto, ó. O exercício 14 que vocês têm ali, então, deixa eu desenhar ele aqui. Eu vou fazer só o potencial, tá? O campo não precisa. É isso aqui, tá? Vou exagerar um pouco aqui, ó. Então, aqui tem um ponto P, tá? Aqui eu tenho uma carga mais 5Q. Opa. Deixa eu fazer aqui. Positiva, 5Q. Aqui eu tenho uma outra carga positiva, 5Q. Aqui eu tenho uma carga negativa, 5Q, negativa. E aqui também menos 5Q. Menos 5Q, tá? E as distâncias, todas elas são D, ó. Aqui é distância, aqui é distância, aqui é distância D, aqui é distância D, né? Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Vamos chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3, isso aqui de 4, tá? Só para a gente poder determinar, então, ó. Primeiro, ó, vamos achar o potencial da carga 1, tá? Em relação ao ponto P, ó. Eu tenho que achar o potencial de todas elas em relação ao ponto P, né, ó. Q1 AP, Q2 AP, Q3 AP e Q4 até P, tá? Então, ó, potencial 1 é K vezes Q por D, né? Então, vamos fazer o potencial 1. Vai ser K vezes 5Q dividido por D, né? Porque ele não me deu distância nenhuma, né? Agora, o potencial 2. Vamos deixar assim, ó. Como tá aqui, né? Como é que fica o potencial 2? A mesma coisa, ó. K vezes 5Q, vou fazer um Qzinho minúsculo aqui, ó, dividido por D, né? Potencial 3, ó. Quem que é o meu potencial 3? É K vezes agora menos 5Q, ó, a única diferença é isso, que vocês têm que cuidar o sinal da carga, tá? Dividido por D, ó, a distância daqui até aqui. Esse é o potencial 3. O potencial 4 vai ser K vezes menos 5Q. E agora, dividido por quanto, gente? Qual que é essa distância daqui até aqui? 2D. 2D, né? Ó, tá? Vocês têm que tomar esses cuidados só. Ó, 2D. Agora, eu vou
o meu potencial resultante, ó, quem que é o meu potencial resultante? É a soma de todos eles. Então, vamos pensar assim, ó, se esse aqui deu mais, ó, K 5Q sobre D, e aqui é menos, ó, isso aqui, cai fora, né? Porque eles são idênticos, só que um é positivo e um é negativo. Se eu for somar, vai dar 0, né? Agora, esse daqui, ó, esses dois aqui é que eu vou ter que somar. Então, eu vou ter assim, ó, só para deixar mais bonitinho, tá? Vou pôr aqui, ó, 5 na frente, K vezes Q dividido por D, menos, né? Ó, menos 5K Q dividido por 2D, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Então, quanto é que vai ficar o nosso potencial resultante aqui, ó? Qual que é o mínimo múltiplo comum de D e 2D? 2D, né? Sempre o maior, lembram? Ó, 2D. Então, aqui, ó, 2D dividido por D, sobra 2. 2 vezes 5, 10. Ó, 10K vezes Q. Menos 2D dividido por 2D, vai dar 1. 1 vezes 5Q, né? K vezes Q. Então, ó, qual que é o meu potencial resultante? 10 menos 5, 5K vezes Q dividido por 2D, né? Ou se eu quiser isso daqui deixar assim, ó, posso deixar assim, tá? Ele é mais bonito assim, matematicamente, do que eu resolver e deixar 2,5K vezes Q por D, tá? Ó, esse aqui seria o meu potencial, certo? Ó, é bem tranquilo, gente, é só provavelmente lá na prova, né? Claro, eu vou colocar lá para vocês colocarem números, né? Tipo, eu vou dar o valor da carga, vou dar o valor da distância. Não precisa resolver o K, né, Arthur? Porque se você colocasse aqui 9, 10 na 9, também não ia estar errado, tá? Mas como eu já tenho aqui o D e o Q como forma de algébrica, desculpem, algébrica, então você pode deixar nessa forma algébrica mesmo. Beleza? Tá? Então, ó, o potencial elétrico, em resumo, é bem tranquilo, tá? Só vocês, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que se a carga for negativa, o potencial vai dar negativo, tá? Se a carga for positiva, o potencial vai dar positivo. E aí, na hora de somar, vocês têm que tomar esses cuidados aí, tá? Essa aqui é a 17, né? Depois eu passo as fotinhas lá para vocês, que daí fica mais organizado, certo? Muito bem. Então, estamos aí. Agora, a lista 5, né? Não acaba mais, né? Tinha que encurtar essas listas aí, na minha opinião, para as provas. Não, eu tô cortando, né? Tô dando só alguns para vocês estudar, já tá bom. Pior é se eu pedisse para vocês estudar tudo, né? Tô O brincando. pior é fazer as primeiras listas até o dia de entregar ainda. Tu não terminou ainda, Eduardo? Mas ninguém fez aquelas listas do presencial, acho que nós fizemos, mas Eu falta lá ainda alguma coisa. eu também, falta uma. Pessoal, eu acho que eu vou. Deixa eu ver, deixa eu só conferir um negócio aqui. Os resistores. Gente, ó, eu não vou poder cobrar resistores agora, porque ele é conteúdo da G2, tá? Então, vai ficar o resistor para G2. Então, vou cobrar só capacitor, certo? Então, não precisa fazer a lista de resistor agora para entregar, que é a mais fácil, eu acho, né? Você já deve ter feito. A única, né, que era fácil, que é 6 no caso. Ô, professor, a professora troca essa de capacitância para G2 e bota resistor para G1. Não, mas não muda nada, gente. É melhor, eu acho, vocês ficar com o resistor na G2, porque a parte agora a parte de magnetismo é mais difícil, né? Daí vocês têm um ponto garantido com os resistores. A G2 vale mais, é verdade. Tá?
Então, deixa resistor para G2, certo? Vamos fazer os capacitores, então, tá? Então, vamos lá. Lista 5 capacitores. Deixa eu pôr aqui do ladinho, então. Gente, capacitores. Lista 5 capacitores. O que eu vou cobrar de vocês de capacitores, gente? Vocês têm que saber fazer uma associação séria ou paralela, que é bem tranquilo, né? Tipo aqui embaixo a questão número 11, ó, né? Que vocês têm ali umas associações mistas, né? Séries e paralelas ali, ó. Ou a questão número 5, tá? Que é séries e paralelas. E outra coisa que eu vou cobrar é um tipo de capacitor, tá? Ou um capacitor esférico, ou um capacitor cilíndrico, ou um capacitor de placas paralelas, né? Então, a quantidade os capacitores em si, eles são bem tranquilos de vocês determinarem, né? Porque, ó, o que vocês vão ter lá? Depois eu já coloco ali os exercícios, ó. A capacitância, né? Quem que é a capacitância que você tem ali do capacitor? Como é que vocês encontram a capacitância? A quantidade de carga dividido pela DDP, né? Deixa eu só confirmar aqui, né? Toda vez que vocês tiverem que determinar ali a capacitância de um determinado capacitor, é isso que vocês vão ter que fazer, né? É a quantidade de carga dividido pela DDP desse capacitor. Isso vai me dar a capacitância. Geralmente, a gente mede em Faraday, né? Esse é o valor da capacitância. Daí, só me ajude em lembrar lá. Um capacitor de placas paralelas vai ser quem? Vai ser o ε0, né? Quando a gente determina o capacitor de placas paralelas, vai ser ε0 de quem? Eu sei que divide pela distância, né? É vezes A dividido por D. Vezes A dividido por D, né? A área de cada uma das placas dividido por D. Então, isso daqui são os capacitores de placas paralelas, tá? Daí você tem que saber a placa ali, né? A área da minha placa. O capacitor cilíndrico, deixa eu pegar aqui que vai ficar mais fácil, né? Profe, Oi. C igual a 2 o que é aquele ε0? ε0 é a tua constante, né? Ah, 4 vezes 10 na menos 7, né? anota ali no ladinho ali. Anota. Então, vamos lá. ε0, 4π vezes 10 na menos 7, tá? Então, sempre vai ser esse aí o valor. Deixa eu só pegar aqui que vai ficar mais fácil. A professora quer que eu vou falando? Eu tenho elas aqui, professor. Olha que bonito, mas o que é um menino aplicado Mas desse? é um amor, né? Não, agora você ganhou os pontinhos aí. Professora, tem que, né, professora? Porque a cabeça não tá ajudando muito. Viu, olha, tá? Deixa eu colocar aqui. Diga lá, Eduardo, do cilindro. C igual a 2π vezes ε0 vezes L dividido por Ln de B sobre A. Ln de B sobre A, isso mesmo. Isso vai dar um capacitor cilíndrico, né? E o capacitor de esférico? C igual a 4π vezes ε0 vezes A vezes B sobre esse A, B sobre B menos A. Uhum. Porque esse aqui é o esférico, né? Quando a gente tem aqui, ó, por que vocês têm B e têm A aqui, ó, tá? Quando vocês têm A e têm B, significa que são os raios, né? Porque, ó, se você desenhar um cilindro, tá? Se você tiver um capacitor cilíndrico aqui, né? Ó, então, aqui você vai ter, dentro desse capacitor cilíndrico, ó, você vai ter um raio A, que é o menorzinho aqui dentro, e você vai ter o raio B, né? Ó, porque você vai ter duas placas, é como se fossem duas placas enroladas, né? Uma dentro da outra. Elas são concêntricas. Então, você tem, por exemplo, ficar meio obsceno, né? Mas é assim mesmo. Você vai ter aqui duas placas, uma dentro da outra, né? Então, você vai ter o raio da placa interna e o raio da placa externa. A mesma coisa se o capacitor for cilíndrico, esférico, né? Você vai ter, ó, esse daqui
Esse pequenininho aqui dentro vai ser o raio A, né? E esse daqui fora vai ser o raio B, tá? Então, sempre, quando vocês colocarem aqui, então, por isso que eu digo para vocês, separem as formulazinhas ali, né? Que vocês vão usar. Nos capacitores, ó, é isso que eu vou cobrar de vocês. Então, por exemplo, ali, vocês têm as associações, né? Só para calcular a capacitância equivalente, tipo o 5 e o 11, né? Vocês vão ter o 2, ó. O 2 é um capacitor de placas circulares, né? Então, são placas paralelas, só que a área dela, daí vocês vão ter que achar πr ao quadrado, né? Que é a área dessa placa. Deixa eu ver aqui o 3, que é um cilindro, é um capacitor cilíndrico, e o 4, que é o capacitor esférico, né? Ó, bem simplesinho aí. Se vocês souberem esses aí, já fica tranquilo da gente fazer, ó. Então, oi? Tá, vou anotar aqui, ó. O 2, o 3, o 4, o 5 e o 11, tá? Então, esses aí, ó, bem tranquilo de vocês fazerem de capacitor, certo? Então, vou pôr um deles lá. Claro que não vou pôr um de cada, né? Vai ter um para vocês resolver. Pode falar. 12, viu? Tu não passou o 9? Também? O 9, um capacitor de placas paralelas. Não precisa, porque já tem o 2 lá de cima já é placas paralelas, né? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 11. Beleza. Tá? Tá bom. Esses são os capacitores daí. Então, se vocês souberem um pouquinho aqui, porque, na verdade, eu vou cobrar um deles, tá, gente? Ou um placas, ou um cilíndrico, ou um esférico, e aí eles vão estar uma associaçãozinha deles ali, tá? Então, é bem sossegado. A professora podia dar uma dica de qual, assim, né? A professora vai pedir. Mas vocês querem que eu faça a prova para vocês, né? Eu já dei todos os exercícios. Olha, de tudo aqueles exercícios, tem 1/3 para vocês estudar. Que é o Quicker raspado, né? Tá gravando, Luana? Ah, mas é nós que assistimos, só, professora, não tem problema. Não, depois que acabar eu tiro tudo, tá certo. Viu, gente? Então, assim, a prova de vocês, tá? É claro que desses exercícios que eu dei para vocês ali, eu vou cobrar lá, tá? Vou fazer uma variaçãozinha, né? E vou pedir algumas explicações, tá? Por exemplo, assim, só para vocês identificarem, né? Por exemplo, o que significa o resultado que você encontrou lá do campo elétrico, né? Aí você vai ter que me explicar que aquele campo elétrico tem aquele valor porque é a região de influência dele em relação àquela carga, tá? Então, assim, mas coisas bem simples, assim, que vocês vão ter que saber só para nós podermos validar essa nota de vocês, assim, com mais clareza, sabe? Que aí vai ficar uma prova diferente da outra. Vai ficar pior, tem que saber, vai ter que estudar além de conta teórico ainda. Não, mas o teórico tá bem tranquilo aí, tá, gente? Vocês vão ver que na prova que eu vou fazer ali para vocês, tudo, é bem sossegado ali, tá? Mas, é só é bem querida, né? Viu? Sim, eu sou querida. Viu? Às vezes eu vou lá, perco tudo os cálculos, lá sou um cara muito dedicado, daí vou lá e cago na bosta da teoria. Faço o quê daí? Não faz nada, escreve o que tu achar que é. Vou falar, é certo porque eu quis assim.